Amém. Bom, a pergunta 151, depois que nós terminamos o catecismo, a parte dos 10 mandamentos, eu pretendo trabalhar pontualmente alguns temas no catecismo e na confissão de fé. Então, aqueles irmãos que não têm confissão de fé, tratem de comprar. Nós temos a confissão de fé também comentada, tem a confissão de fé pura e simples, é bem mais baratinho, foi até sorteado aqui, né? Domingo passado, foi quem que levou? Foi o pessoal da igreja ou os gentios? Foram os judeus, não foram os gentios não, né? Então, quando nós terminamos, eu tinha proposto fazer isso, mas eu percebi no decorrer da nossa exposição que existem algumas perguntas, ainda que estão relacionadas de uma forma direta ou não, acho que mais direta, né? A questão da lei, dos 10 mandamentos, né? No capítulo da nossa catecismo no capítulo 14, fala da nossa condição perdida. E como estava relacionado aos 10 mandamentos, eu achei interessante nós desenvolvermos algumas perguntas, acho que foi até 153 ou 154, não sei, mais ou menos. Depois eu olho e dei uma olhada assim, por alto. Mas é interessante, por quê? Porque vai falar do pecado. Na pergunta 150, que foi já trabalhada, ele vai nos dizer que, apesar de todos os pecados serem hediondos, ou seja, extremamente malignos à vista de Deus, existem diferenças entre pecados e pecados. Uns que se tornam agravantes, se agravam por questões de circunstâncias, que uns, aos olhos de Deus, são mais ofensivos do que outros. O pecado, por si só, já é algo terrível aos olhos de Deus, por menor que seja. Então nós vimos isso com o Rodrigo, mostrando que alguns são mais hediondos do que outros. E existem alguns fatores que agravam esses pecados. E é isso que nós vamos estudar agora, pergunta 151. Que fatores agravantes tornam alguns pecados mais detestáveis do que outros? Aí a resposta é: o pecado torna-se mais grave. Em razão dos ofensores, se são pessoas amadurecidas, com maior experiência ou graça, eminentes na religião, nos dons, na posição no ofício e liderança, cujo exemplo é passível de imitação. Então, essa primeira parte agora, ele só vai trabalhar, porque a pergunta 151 ela continua, ele vai trabalhar em especial, a gravidade do pecado em razão dos seus ofensores. Então vamos começar abrindo a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 2, verso 8. Vou botar aqui. Lembrem que nós precisamos de um púlpito maior, viu? Que dê assim dois livros e um pouco mais. Então nós precisamos ver isso aí. O pastor aqui é muito espaçoso. Jeremias 2. É interessante, eu ia até trazer, eu esqueci de trazer o manual da IPB. Eu não sei se você tem aí no teu computador o manual da IPB? Não, deixa. Que na parte que é o código de disciplina, ele fala de atenuantes e agravantes de um pecado. Então existem, por exemplo, situações em que atenuam o pecado cometido pelo crente e que agravam. E o primeiro o atenuante é sem experiência religiosa.
E o primeiro agravante é a experiência religiosa. Né? E é o primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar. Jeremias capítulo 2, verso 8, diz assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então, o nosso catecismo está dizendo assim, que o pecado é mais grave se for cometido por quem tem a responsabilidade especial de viver exemplar e piamente. O que não acontece na nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil. Deveria ser assim, porque esse é o princípio. A falta cometida por uma pessoa que deveria apresentar determinada condição, ou seja, aqui no caso de uma vida exemplar, no caso aqui pastores, que deveriam ser exemplo de piedade, exemplo de conhecimento da palavra, não é que deve conhecer tudo, né? Que ninguém conhece tudo, exemplo de contrição, exemplo, né? Os líderes da igreja deveriam ser assim, Então o pecado que eles cometem se torna mais graves pela posição que eles ocupam. Por quê? Porque se exige dele exemplo. O comentário que Johannes faz, para os mais íntimos como eu, João Geraldo, diz assim: qual o significado da palavra agravante? Ele vai trabalhar primeiro essa questão. Na pergunta do Catecismo Maior. Nessa pergunta, a palavra agravante significa aquilo que agrava ou piora, que torna qualquer questão mais pesada ou mais séria. O agravante de um pecado é qualquer fator ou circunstância que converte o pecado em algo mais sério ou maligno. Então, alguém que deveria dar o exemplo, e não dá esse exemplo. O pecado dele se agrava. É um pecado mais sério. Como nós vemos lá no nosso manual presbiteriano, né? O primeiro é menos experiência. Se é uma pessoa que tem menos experiência religiosa, é lógico que ela vai estar tendente mais ao erro. Mas uma pessoa que tem muita experiência religiosa, ela não pode ter um comportamento e ter pecados que são banais. Se exige dela algo mais. Fala, João. Não, é o que você falou, eu pesquisei aqui é o capítulo 3, que ele fala sobre penalidade, está no artigo 13º. Aí ele diz tanto os atenuantes quanto os agravantes. Primeiro vem os atenuantes, depois vem os agravantes. Os agravantes têm experiência religiosa, que é o que você falou, né? Relativo conhecimento das doutrinas evangélicas, boa influência no meio, maus precedentes, ausência de culto, arrogância e desobediência e não reconhecimento da falta. Fica com isso aberto aí, porque, por exemplo, esse primeiro caso aqui, que foi citado, no nosso manual, está relacionado à experiência religiosa. O segundo, que nós vamos ver agora, está relacionado ao segundo que você citou. Isso. Em Jó capítulo 32, verso 7 e 9, Eclesiastes capítulo 4, verso 13, a gente vai ver que as pessoas mais maduras na idade têm maior responsabilidade. Um pecado cometido por elas é mais grave do que for cometido por pessoas mais jovens. Jó 32, 7 e 9. Antes de nós passarmos para esses versos, o segundo comentário que ele faz a respeito dessa primeira parte do nosso catecismo, ele diz assim: que verdade geral é ensinada pela primeira parte da resposta à pergunta 51? A primeira parte da resposta à pergunta 151, ensina a verdade geral de que o mesmo pecado cometido por pessoas diferentes envolve diferentes graus de culpa, conforme as responsabilidades especiais das pessoas envolvidas. Pecado sempre envolve culpa, mas diversos fatores e circunstâncias podem aumentar a culpa no caso de pessoas particulares. É interessante isso, porque me faz lembrar algumas coisas.
como pastor e como presbítero também regente da igreja. Muitas vezes nós temos que tratar determinados casos e a gente percebe que dependendo da pessoa, a mesma situação deve ser tratada de forma diferente. Por isso que a igreja precisa orar pela liderança da igreja e confiar na liderança da igreja, quando ela se mostra fiel à Escritura. Nós não estamos isentos de erros, e por isso que a igreja tem que orar por isso. E nós temos que ser diligentes em exercermos justiça, juízo e misericórdia. Por quê? Porque em determinadas situações sempre tem um leso, até mesmo na família, quando você trabalha com os filhos. Mas ele fez a mesma coisa que eu e o senhor fez isso e comigo o senhor fez aquilo. Meus alunos são craques em fazer isso. Eu, de vez em quando, dou uma resposta atravessada para eles. Isso é competência de você. Esses dias eu estava na sala de aula. O senhor nunca chama a minha atenção. Você já chamou o senhor nunca chama a mãe do fulano. Já chamou a minha mãe 500 vezes. Aí ela, não, ele já chamou minha mãe também. Eu falei, você não sabe o que está acontecendo, rapaz? Cala a boca aí. Eu falo assim, Eles até gostam e tal. A gente brinca, tem que brincar, Aí você está perdido aí, você não sabe nem o que está acontecendo. Toma conta de você, deixa o teu colega para lá. E essa é uma realidade. Entende? Essa é uma realidade. Por quê? Porque você não está ali inserido na situação. E os líderes, isso é um cuidado que a gente tem com a nossa liderança. A gente tem que orar para que o Senhor esteja nos iluminando e colocando à frente da igreja pessoas firmes, pessoas sérias, pessoas compromissadas com a palavra de Deus. E é isso que vai fazer a diferença. É o compromisso que a gente tem com a palavra. Porque a gente pode errar e a gente volta atrás naquilo que nós erramos. Mas, às vezes, nós estamos dando determinadas pitacas em determinadas coisas e a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe as circunstâncias, a gente está olhando de fora. A gente está olhando de fora, a gente não está vivendo o problema. Então, temos que confiar no Senhor e confiar nos nossos líderes também. Quando estes estão de conformidade, é uma coisa que o Rodrigo gosta sempre de lembrar, eu também, na profissão de fé, exige-se fidelidade dos membros quando os seus líderes se mostram fiéis à Escritura. Então, a gente vai perceber que situações, mesmo pecado, dependendo de situações e das pessoas que pecam, vão ser tratados de forma diferente. Por isso, os agravantes e os atenuantes com relação a isso aí. Vamos abrir aí Jó, capítulo 32, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Dizia eu, falem os dias, a multidão dos anos, ensinem a sabedoria. Aí, vou continuar até o verso 9. Na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são sábios, nem os velhos o que entendem o que é reto. É interessante isso aqui, por quê? Porque se espera essa sabedoria. A velhice, a maturidade deve gerar isso. Esse é um princípio claro no ser humano. Uma pessoa mais velha é mais experiente. Eu não estou falando de conhecimento acadêmico. Eu estou falando de vida, da experiência com relação às coisas. Porque conhecimento acadêmico, qualquer um pode ter mais do que o outro. Mas o contexto não é esse aqui. Mas o que se espera de uma pessoa mais velha é o quê? Maturidade. Então, essa é uma coisa natural. As pessoas mais maduras, não se espera que um homem como o Felipe, fique gritando que nem a filha do Júnior ou do Lucas.
ou se comporte como ele se comporta na igreja, apesar de se comportarem muito bem, né? Mas vira e mexe, que aí é o banheiro, beber água, aí começa a chorar porque está cansado. Coisa de criança. Não posso me comportar assim. Por quê? Porque eu sou um homem maduro, né? Eu não posso ter esse tipo de comportamento. Na vida espiritual é a mesma coisa, a vida secular é a mesma coisa. Estou citando o Felipe, hoje você é meu alvo, viu, Felipe? Felipe é oficial da Marinha. Espera-se que ele se comporte como um capitão, que vai ser agora, né? Capitão-tenente, não, como um soldado, né? Eu sempre dizia quando era sargento, quando o cara coloca a roupa de soldado, parece que fica burro. É engraçado isso? Não é, é um cara inteligente e tal, colocou a roupa de soldado, né, Júnior? O cara parece que ficou tapado. É incrível isso. É incrível isso. Mas, brincadeiras à parte, espera-se de uma pessoa mais madura um comportamento que seja reflexo da sua o quê? Da sua idade, do seu comportamento, da sua experiência de vida. E é isso que ele diz aqui. Ele esperava que eles falassem alguma coisa, né, que fosse substanciosa, que estava relacionada à sua maturidade espiritual, porque espera-se que as pessoas cresçam em maturidade, também cresçam em maturidade espiritual, estejam crescendo, com o conhecimento da palavra, juntamente com o conhecimento intelectivo, né? Então, muitas coisas que eu vejo hoje, me acho muito melhor do que eu era há 10 anos atrás. Interessante como as pessoas da nossa idade, né? Assim, jovens ainda, né? Abraçam o conhecimento de forma diferente. É outra coisa, você dá aula, voltando para pessoas que, por exemplo, que deixaram de ir à escola na juventude e aí são mais velhas. E aí eles encaram uma sala de aula. A diferença é abissal. Não só o comportamento, como o interesse deles. E a percepção também, né? Eles têm uma percepção mais aguçada, mais fina. E por que isso? Por causa da maturidade. Por causa dessa maturação que é natural do ser humano. Isso na vida espiritual também. E aqui ele está dizendo que ele esperava que aqueles homens, conhecedores mais velhos do que ele, com mais experiência, falassem alguma coisa. E parece que não falaram aquilo que deveria, né? E aí a gente conhece a história, ele começa a falar, né, sobre aquilo que ele pensava sobre aquela situação. Mas o que isso nos mostra? Que pessoas mais maduras vão ter maior responsabilidade do que pessoas mais novas. E um pecado cometido por elas é mais grave do que for cometido por pessoas mais jovens, como nós lemos ali, né? Pouca experiência, e qual é o segundo mesmo que toca isso aqui, que eu esqueci de novo? Como ele fala aí? Pronto. Relativo conhecimento das doutrinas do Evangelho, que está relacionada a essa maturidade cristã. Vamos abrir Eclesiastes capítulo 4, verso 13. É engraçado porque o que você vê, o que você vê no nosso país? Eu falo nosso país porque em alguns outros países que tiveram uma influência protestante, você vê a diferença na prática com relação a isso. Alguns países europeus, dos Estados Unidos, países que foram influenciados, apesar de terem abandonado, principalmente a Europa, o protestantismo, mas a influência é muito forte. E como as pessoas que estão lá em cima, quando cometem determinados delitos, a pena é mais pesada. Aqui no Brasil é diferente, Até há um tempo atrás nós dizíamos, a Lava Jato e tal, o pessoal fala, fez o que nunca se fizeram, colocaram os grandões na cadeia, Esse é um princípio que a Bíblia mostra.
quem tem mais maturidade tem mais responsabilidade, né? E por causa disso, o pecado é agravado. Eclesiastes, capítulo 4, verso 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei, rico, né? Velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Aí ele faz um comentário aqui, né? Por que são mais graves os pecados cometidos por pessoas de idade mais madura? As pessoas mais amadurecidas na idade tiveram mais tempo e oportunidade para conhecerem a vontade de Deus, experimentaram a sua graça e salvação e aprenderam a superar a tentação. É natural esperar-se que pessoas de mais idade tenham maior sabedoria, mais experiência e melhor discernimento do que o esperado das pessoas mais jovens. Portanto, por causa disso, quando pessoas mais amadurecidas caem em pecado, cometem uma transgressão mais grave. Pode falar, Rafael. Um exemplo que a gente tem bem claro disso na Bíblia é a história de Moisés. Inclusive, até uma vez, uma conhecida no trabalho, estava assim, meio que... Bem lembrado. Mas, nossa, Moisés não pôde entrar na terra. Foi um negócio pequeno ali. Por que Moisés foi proibido de entrar na terra prometida para ali? A gente vê o povo cometendo pecados crassos, um atrás do outro, não vai levando. Moisés foi lá, deu 2 tiques Bateu com raiva, né? na perna, num momento ali de agonia, de tanta pressão, agiu de forma impensada uma única vez, num momento delicado, e recebeu uma repreensão muito severa de Deus. Mas por que isso? A relação que Moisés tinha, tudo que Moisés viu, passou, experimentou, estava comigo, o tipo de atitude dele era muito mais grave do que era com os outros, porque ele era representante, ele tinha mais experiência, porque ele tinha um contato diferente. A posição, tudo que Moisés representava naquela situação, ele tomou uma atitude daquela, tinha um peso diferenciado. E cai no que nós falamos inicialmente, né? Questão do exemplo. Né? Então, ele deveria dar o exemplo disso, de sobriedade, né? Nessa situação. Depois de ter passado por tantas coisas, né? E a gente vê como nós somos pecadores. Sabe o que eu me lembrei, você falando disso? De Nadab e Abiú, né? Assim, foi severo o juízo de Deus sobre eles. E por quê? Né? Ananias e Safira, que mentiram contra o Espírito Santo, apesar de não sei se estariam se encaixando aqui em pessoas maduras, mas serviu de exemplo e de temor, né? Então, para que as pessoas temam. Por que o nosso país hoje é o país do Alibaba e dos 40 ladrões? Porque as pessoas que estão lá em cima, elas, entendeu? Não são alcançadas, elas cometem coisas terríveis e não são alcançadas, né? E quando são, é aquela penazinha, né? Tinha que ser uma pena. A gente gosta muito de ver esses programas, né, de policiais, de fatos, de crimes e tal. No Discovery tem um canal que é só sobre isso. E olha, é engraçado, cara, porque você vê assim... Chegou a água. E é engraçado que você vê assim, que nem o que eu vi recentemente, né? O cara matou uma mulher que queria se aproveitar dela e uma criança que estava acompanhada da mãe. Ele matou a criança porque queria se aproveitar da mãe e matou a mãe também, né? Cara, um crime assim, terrível, né? Ele tomou 2 penas perpétuas, sem condicional. Nos Estados Unidos você pode tomar uma pena perpétua e ter condicional, ou seja, você pode sair da cadeia. Eu acho que é assim, não sei, não entendo, mas não é? Então explica aí. Então, bom, o meu entendimento é esse, provavelmente é esse. O cara tomou uma perpétua sem condicional, perpétua com condicional. A gente não está acostumado com isso, mas a mão pesa ali, entendeu? Pesa. E o que isso faz?
faz com que as outras pessoas temam. E a questão não é questão de você punir o crime, estou entrando até na outra área, severamente, para que ninguém faça isso. Não, mas é questão de justiça. Tá? É justiça. Tem um outro caráter. Tá? Tem esse caráter também de temor, mas sabe que sempre bandido, ladrão, coisa, sempre vai existir nesse mundo, enquanto o pecado existir. Essas coisas não vão acabar. Podem diminuir algumas práticas e alguns comportamentos, algumas políticas. Mas o principal é exercer a justiça nesse caso. Mas a gente percebe que a impunidade, a falta de ação, a leniência com essas coisas leva a outras pessoas que estão vendo a também sentir o desejo, se eu fizer não vai acontecer nada. Fala, Felipe. Apesar de não ser esse assunto aqui, né? Pensa assim, tipo, parece que a princípio não é muito justo por ter um pecado, e a coisa parece que é do espírito da medida, né? Mas é tão interessante como que a palavra de Deus lança luz até para a sociedade, na Marinha, por exemplo, a gente tem o RDE, né? Na Marinha. Existem os agravantes, maus antecedentes, incidência, o delito ter sido feito na presença de subordinado. Então você vê que isso tudo rege até as instituições. A instituição regular, permanente, está na Constituição. Elas são regidas por esse mesmo princípio também. Delitos ou transgressões disciplinares que têm os agravantes envolvidos. Tem os atenuantes também, eu digo 6 meses, o cara só tem 6 meses de vida ativa, né, para o serviço militar. Então é um atenuante. Então você vê que até mesmo nas instituições assim, da sociedade, esse princípio é observado. Não entendi, fala mais alto. Substitutiva, né? Mas é uma base para todos esses sentidos, mas os que estão acima têm mais possibilidade de que estão É isso. E aí, o que, por exemplo, eu já li, né? Já a pergunta, comentário 3, né? E é o que, por exemplo, o próximo tópico vai falar, que se encontra em 1 Reis, capítulo 11, e a gente vai parar aqui. 4 e 9. Se alguém achar, pode ler para mim. Ele vai dizer que o pecado mais grave, se for cometido por pessoas que têm maior experiência e mais bênçãos da graça de Deus que outros. O pecado é mais grave se for cometido por pessoas que têm experiência e mais bênçãos da graça de Deus do que outras. 1 Reis 11, 9. 11, 4 e 9. Pode ler. Achar. Mulheres que perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus. Está falando de Salomão, né? Como foram de Davi, seu pai. 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes apareceram. Então aí, percebam aí que o pecado é mais grave. Quem foi é interessante a ligação que a Escritura, abrindo um parênteses aqui, faz com relação ao casamento misto. E o exemplo é Salomão. E não existe homem mais sábio, não existe homem mais sábio na face da terra entre os homens que Salomão. Pelo menos até onde nós conhecemos. Mesmo porque, a gente pode afirmar isso, porque a sabedoria dele era divina, vem de Deus. E tem um texto da Escritura, acho que é em Crônicas, que vai falar sobre isso. É como se ele estivesse dizendo assim, né? Que essa é a desculpa. Não, mas eu vou casar com uma pessoa descrente, mas eu vou assumir essa responsabilidade, ou seja, eu vou ser uma boa influência, eu vou conduzi-la. E ele dá o exemplo de Salomão. Salomão era o homem mais sábio do mundo e se deixou levar. Você, não você, né? Estou falando você, é um você indeterminado. Olha a língua portuguesa aí,
que é um Zé Ninguém. Você acha que você não tem a metade da bagagem que Salomão tinha e foi levado? E você acha que você com você tem hoje você não vai ser levado? E aí essa é uma condenação com relação a um pecado de casar-se, de um crente que sabe que o jugo desigual é pecado e se lança nisso com essa perspectiva. Não, eu vou influenciar e meu cônjuge vai seguir. Depois também que fica assim, claro, a gente está falando na questão da liderança, né? Mas isso está envolvido também na questão da extensão do dano, né? Eu estou lendo aqui na leitura corrente do livro de Reis, e toda vez que faz referência a Jeroboão, está sempre associado, que fez pecar a Israel. Nunca vem só ele, porque ele fez o bezerro de ouro, né? Para o povo não ir para Jerusalém para adorar lá, não tem necessidade de descer e voltar ao reunir do povo. Toda vez que aparece o nome dele depois dos pecados, que fala que fez o pecado, está sempre associado. Aquele rei de Israel está associado a ele, mesmo o paganismo da nação está sempre associado com o nome da sua pessoa. Você vê que realmente também é justo que a culpa seja agravada, porque a extensão do dano, ele já havia falecido e aquilo ali continuou perpetuamente. E ele, como rei de Israel, ele deveria conduzir o povo. Ele deveria regular. Era o rei que regula. A palavra regular provavelmente vem de rex, que é rei, né? No latim, ou reg. Por isso que Regina é rainha em latim. Então, o rei é aquele que regula. E o rei tinha essa obrigação de conduzir o povo, de regular, as leis de Deus, e regular no sentido de fazer com que o povo obedecesse, que andasse naquele caminho. Fala, Tiago. Não, eu lembrei de uma frase que você costuma dizer, mas com relação a outras coisas, mas é bem apropriado. Até mesmo isso que o Felipe colocou, maus pastores, uma má liderança, acostuma o povo a receber outra má liderança e rejeitar uma boa liderança. mas também terá o reflexo dessa liderança na continuidade dos seus pecados. Como ele explicou aqui de Jeroboão. O pecado de Jeroboão refletiu sobre as gerações futuras, e é o caso que acontece na má liderança. Isso ele reflete as gerações futuras. É a influência, né? É influência. Eu vou terminar lendo a pergunta 4, que diz assim: por que uma dose maior de experiência ou graça aumenta a culpa do pecado de alguém? Porque alguém com maior experiência de graça peca contra a luz e a consciência mais do que as outras pessoas. Quanto maior for a nossa experiência da graça de Deus, menor será a culpa para cairmos em pecado. Então, a pessoa que tem maior graça e experiência, ela tem uma consciência, e ela está indo contra essa sua consciência. Tem consciência daquilo que ela está fazendo. Mais do que uma pessoa que tenha menos. Experiência de graça significa progresso em santidade. Quando alguém que fez grande progresso em santidade cai em pecado, cai de uma altura previamente conquistada, e isso aumenta a culpa da sua queda. Agora, o que eu acho engraçado nisso é que, por mais que você tenha esse aspecto aqui daqueles mais experientes, e aqueles até que sabem mais e que ensinam mais aos outros, a gente vê que alguém se gloriar nisso aí que vai se lascar, porque a gente vê que no final todos nós estamos na mesma situação. Estamos na mesma situação, tendentes aos mesmos pecados. A gente vai ver que em algum momento a gente é líder. Não, com certeza. Com certeza. Ser líder no trabalho. Com certeza. O Rodrigo, fala, Rodrigo. Você cai na condição, você tem que fala quando o salmista ele está olhando você viu assim, pecam, eles adulteram, eles fazem violência, e parece que está tudo bem. E ele fala que ele é de contínuo afligido e a cada momento a gente casa. E ele fala que se somente pensar
Vamos orar então para nós terminarmos. Eu vou pedir para o Francisco orar.